Fala família Tchê, tudo bom? Vamos seguir a nossa história então? Vamos seguir a nossa história. Então eu fui no mato e tive a experiência com a espécie Paranoia coronata, que é o cardeal, que depois eu vou falar nesses vídeos para frente para vocês também, nesse campeão setembro, que hoje é do meu mestre Fausto Silva, que é o recordista, um dos maiores campeões. E dessa espécie que eu, com a graça de Deus, sou o maior revelador do estado. Então, foi aí depois desse segundo cardeal que eu troquei com o falecido Renato, que eu comecei a observar a espécie no mato. Na época não existia a lei ainda que nos proíbe, e a lei era outra, a cultura era outra. Eu ia caçar a espécie no mato. Eu tive um problema numa bicicleta minha. Mas para aí, gaúcho, o que tem que ver bicicleta com a tua história que tu tá contando aí com o passarinho, rapaz? Tu vai me dizer agora, que eu vejo teus vídeos aí, que o cara que tu anda de bicicleta, que tu conseguiu chegar onde tu chegou. Calma, que eu vou explicar para vocês. Como eu disse, vocês agora são uma família, eu tenho que explicar tudo, até quando eu ando de bicicleta. E vou fazer vídeo andando de bicicleta quando eu ver alguma coisa interessante no mato para mostrar para vocês também. Daí, cara, eu tive um problema numa bicicleta minha aqui e, cara, eu já estava enamorado por outra menina. Isso já em 1996 ou 97, meados de 97. E eu tinha que puxar o saco de uma sogra minha. Eu fui no Fausto Silva Bicicletas, em Camacuã, comprar uma bicicleta para dar de presente para essa minha ex-sogra. E chegando lá no Fausto Silva Bicicletas, e para arrumar também uma bicicleta que eu tinha lá, que eu ia começando a andar com a sogra, eu vi um cardeal na porta. Que se eu procurar aqui, ó, e vocês vão me ajudar a procurar onde eu mostrei os troféus aqui, né? E fazer a minha partilheira, que eu tanto sonho em mostrar os meus troféus para as visitas. Eu vou mostrar e vou contar a história desse pentacampeão gaúcho que se chama Buena Ordem, o cardeal Buena Ordem, São de Ribeira, no Uruguai, o falecido Morossi. Tá esse cardeal na porta da loja de bicicleta Fausto Silva Bicicletas, falecido Buena Ordem, que já é morto, passarinho, que Deus me ajudou e teve também nas minhas mãos e fez eu ganhar o campeonato estadual último com ele, aqui em 2015, acho que foi 15 ou 16, coisa assim. Vai estar aí nas histórias e eu vou pesquisar os troféus para vocês. Tava esse cardeal na porta e eu cheguei e disse: tu gosta de passarinho também e tal, porque o Fausto Silva era conhecido na cidade como o maior vendedor de bicicleta da cidade. E antes disso mesmo ele conhecia aqui, porque eu moro numa cidade do interior, Camacuã, Rio Grande do Sul, uma cidade hoje de 70 mil habitantes, mas na época bem menos, e todo mundo se conhece, né, cara? É difícil não se conhecer as famílias aqui, cidade pequena, de interior. Todo mundo conhecia o Fausto Silva, que era, antes de ser dono de loja de bicicleta, ele era o cobrador da Discauto, que é uma revenda da Volkswagen em Camacuã. Então meu pai sempre teve atacado de alimentos e ele ia lá fazer as cobranças da Discauto, algum carro de vendedor nosso que estragava, ele ia lá fazer a cobrança. Conheci o Fausto por ali, mas eu não sabia que ele criava pássaros e principalmente cardeais. E o Fausto estava com Buena Ordem na porta e ele: não, sou criador de cardeal e tal. Então foi ali o meu primeiro contato com o meu professor Fausto Silva, um cara apaixonante, um cara que é apaixonado pela espécie. Ele enche o olho, ele perde tempo falando, contando história para ti da espécie. E isso ele fez comigo, perdeu tempo falando da espécie. Tu também cria? Eu disse que também. Aí passou uns dias, eu levei esse passarinho que eu tinha adquirido lá no Renato, lá no Fausto. Mas eu jamais eu iria, isso já em 97, eu jamais, na minha cabeça, existia torneio disso.
entendeu? Era criar, mas torneio disso, para mim era uma coisa totalmente nova, torneio daquela espécie. Pô, eu sou apaixonado, olha só, como assim torneio? Bota eles a brigar, como assim? E na época já existia o IBAMA, tá? O IBAMA na época passou das anilhas abertas para as anilhas de clube, que eram umas anilhas que o clube largava para vocês, colorida, umas azuis, outras cor de ouro, outras da própria cor da cinza, prata, né? Abria para vocês, tá pondo nos seus exemplares. A lei, como eu disse, ainda não era essa. Levei esse passo que eu adquiri no Renato, no Fausto, e levei lá. Eu digo, ele traz o teu aí, eu levei. Mas eu levei achando que o meu ia cantar igual o dele. Chegando lá no Fausto, eu tomei aquela velha, boa tunda de bico. Foi a primeira surra desse careca aqui, em 1997. Tomei aquela velha e boa tunda de bico, né? E não dei bola porque eu não entendi. Aí nisso ele começou a me explicar, ó, tá vendo? Eu achando que o meu desafiando estava cantando, que valia o desafio para o torneio, né? Porque ele me explicou que tinha torneio, contava por nota, aí ele começou a me explicar que o desafio não valia, que o floreio não valia, e que sim, só o assobio valia. Entendeu? Só o assobio valia, não priu, priu, e o floreio. Aí eu comecei a ver que o meu não assobiava, e o dele só assobiava. E que ele ia na gaiola, triscava o dedo, fazia o passarinho florear, e o passarinho assobiava. Daqui a pouco o passarinho queria entrar na guerra, ele ia lá, triscava o dedo na gaiola, fazia florear, e o passarinho acalmava e assobiava. Futuramente, nos próximos vídeos, quando eu falar meu primeiro contato, minha primeira roda, e procurar aqui também para mostrar o meu primeiro troféu, que eu guardo Deus do meu primeiro troféu, porque eu acho que isso é a história da gente, sabe? A minha mulher que enlouquece, eu tenho todos os meus troféus guardados, embaixo o nome do pássaro, a quantidade de canto. Foi 13º lugar o meu primeiro troféu. Mostrar para vocês e contar essa história. Lá na frente, quando eu chegar, vocês vão entender que daí o Fausto me explicando isso, e como no vídeo anterior eu expliquei, quando eu observei a espécie no mato, caçando, que ele floreava, aquela coisa toda, desafio subiu, eu vim a entender que é da fêmea, que é uma espécie que ia funcionar sem fêmea. Por causa disso, entendeu? E vocês vão entender também que os criadores da época de roda levavam os cardeais com fêmea, tá? E vão chegar ao ponto que eu cheguei, como eu disse, que eu me acho meio bruxo, e não por me achar assim, que eu sou melhor, tal, não, porque eu gosto de analisar, de ver toda a situação. Viemos eu, o Fausto, a puxar pássaros sem fêmea e dar certo. Tá? Então, lembrando sempre que quando tiver fêmea apoiando, não existe imbatível, vamos levantar o bumbum da cadeira, vamos garimpar com os maiores campeões, sair de parte de pessoas comuns. Os pássaros dependem de nós, a gente não depende deles. Vamos limpar, higiene sempre, água filtrada, alimentação balanceada, e vamos estar dentro dos órgãos competentes que nos regem, dentro da lei. Até a próxima, passarinheiros e passarinheiras de todas as querências. A próxima eu vou estar falando para vocês, contando, continuando a minha história, falando dessa espécie aí. E já vou chegar nas outras espécies que vocês tantos querem saber. Como eu comecei a criar, a analisar regiões que davam certo para pássaros de fibra. E isso me ajudou também nas outras espécies que virão por vir. Fique com Deus, beijo no coração de vocês. Até já.